Celeste advogada, que nos traçais a justiça, defendei os construtores do mundo novo. Virgem Maria, imagem e mãe da Igreja, de vós nasceu Jesus, de vós nasceu Jesus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus disse em alta voz: quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou eu que o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que o anunciei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim próprio. O Pai, que me enviou, é que determinou o que havia de dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as palavras que eu digo, digo-as como o Pai, mas disse a mim. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor Bispo desta Diocese de Leiria Fátima, Excelência Reverendíssima, Senhor Reitor do Santuário de Fátima, caros padres e diáconos e acólitos, caros fiéis. Deus habita numa luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. Lemos na carta a Timóteo. Os pastorinhos, encantados com a luz e a beleza do anjo, foram convidados a saborear a luz de Deus, a luz que é Cristo, a luz que é a Eucaristia. E contemplaram a Senhora da Luz, a Senhora mais brilhante que o sol. Que Senhora tão linda! Há uma relação muito estreita entre a vida humana e a luz, também com a própria vida física, mas sobretudo com a vida moral e espiritual. A própria vida humana sobre a Terra é descrita em termos de luz e trevas. Andar na luz é andar do lado de Deus. É viver nas trevas. E andar nas trevas é viver longe de Deus. É viver na morte. Nesta procissão de velas, tal como o povo que outrora vivia nas trevas e viu uma grande luz, também nós, ao olharmos para a luz das nossas velas, sentimos, acolhemos, contemplamos e abrimos as portas do coração a essa grande luz,
a essa luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem a este mundo e da qual dizia o profeta: voltai-vos para ela e sereis iluminados. A luz é o símbolo de tudo aquilo que é bom, que é positivo e divino. Só a luz dissipa o medo e as trevas, tantas vezes acalentados no coração humano. Só a luz faz ver a realidade que nos rodeia e nos faz desviar dos perigos. Só a luz nos faz caminhar com esperança em direção à meta, no desejo da verdade plena. E que bom seria se, iluminados por essa luz, por esse sol que é Jesus ressuscitado, brotasse do interior de cada um aquela pergunta que no dia de Pentecostes, de coração trespassado pelas palavras de exortação do apóstolo, todo o povo, com grande inquietação interior, logo faz a Pedro: que havemos de fazer? A pergunta revela que o Senhor abriu o coração do povo ao que Pedro dizia. Tocou-lhe fundo no coração, abalou-lhe a consciência do mal feito, fez-lhes despertar o desejo de mudar, com arrependimento e disponibilidade interior, para aceitar, sem qualquer condição, a proposta de luz e de vida que lhe chega de Deus através de Pedro. Mas que proposta é essa? A proposta é o próprio Jesus que nos diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Essa luz é a fé. É esse dom gratuito com que Deus vem iluminar o nosso coração e esclarecer a nossa inteligência, para que irradiemos a glória de Deus que se reflete na face de Cristo Jesus. Pessoas poderá haver entre nós, hoje e aqui, que vivem numa procura sincera do sentido último da sua vida e do mundo. Em todo o ser humano há este desejo permanente da verdade, o desejo desta luz de Deus que é Jesus Cristo e se fez e faz encontrado na vida de cada um de nós. Ele disse-nos quem era, de onde vinha e ao que vinha. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus torna Deus próximo do homem, dá-o a conhecer, é a luz portadora da salvação. Crer nele é crer naquele que o enviou. Apresentado Jesus como a luz do mundo, como a luz da vida, somos convidados a olhar para Maria como a fonte dessa luz, a fonte da vida, a causa da nossa alegria. Maria, pela ação do Espírito Santo, gerou e deu-nos Cristo, a verdadeira luz, a verdadeira vida do mundo. Por isso, salta de dentro de nós um sentimento de gratidão para com Maria e o desejo de acolher e de viver nessa luz, a luz da vida, que é o seu Filho Jesus. Sobre a aparição de 13 de junho, Lúcia escreveu que nessa luz intensa, eles, os pastorinhos, se viam como que submergidos em Deus. De Fátima, como afirma o Papa Francisco, parte um manto de luz que se estende ao mundo para iluminar os homens pelos caminhos do amor, da justiça, da verdade e da paz. E Jesus, que nos envia em seu nome, repete-nos: vós sois a luz do mundo.
A luz é para ser colocada sobre o candelabro. É como uma cidade colocada sobre o monte que é vista por todos. Não é para ser colocada debaixo do alqueire. Ao povo que lhe fez a pergunta sobre o que haveria de fazer para não viver nas trevas e ter a luz da vida, Pedro aponta não só para eles, mas também para os seus filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor. Pedro aponta-lhes a necessidade da conversão, do batismo, da remissão dos pecados e do Espírito Santo. Não há conversão sem abertura à verdade, à palavra de Deus, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Viver na luz, ter a luz da vida, a vida nova que gera alegria e dá sentido à vida e às coisas da vida, reclama a escuta humilde da palavra de Deus, a disposição interior para mudar, o converter-se sem justificar os pecados cometidos e não se acomodar a situações menos boas ou rotineiras. A Senhora mais brilhante que o sol pediu-nos que lutemos contra o mundo das trevas. O pecado, pessoal ou social, pertence às trevas, que não aceita a luz, às trevas que existem no interior de nós próprios e nas estruturas do mundo. Mas como será possível alimentar este viver na luz? Sim, como será possível? A leitura que ouvimos também nos diz como é possível. Ela termina a dizer que os que aceitaram as palavras de Pedro juntaram-se aos discípulos e todos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Eis o segredo. Para vivermos naquela luz que ilumina todo o homem que vem a este mundo, para vivermos em contínuo progresso espiritual e doutrinal nas diversas circunstâncias da vida, é preciso formação, e formação multiforme e integral, diz o decreto acerca do apostolado dos leigos. Outrora, o profeta Oseias queixava-se que o seu povo se perdia por falta de conhecimento, por ignorância. E hoje, como será? Que bom se a formação espiritual e doutrinal tivesse um lugar privilegiado na vida de cada cristão, de cada família, de cada comunidade cristã, para que a sua cultura cristã pudesse dar razões da sua esperança, pudesse responder às interrogações que atormentam o homem e a sociedade de hoje, pudesse atingir e como que a modificar pela força do Evangelho os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade que se apresentam em contraste com a palavra de Deus e com o desígnio de salvação, como lemos no Evangelho Anunciante de Paulo VI. Os cristãos da primeira hora dão-nos esse testemunho. Eram assíduos ao ensino, à formação e à oração comunitária. Preocupavam-se uns com os outros, sentiam-se solidários, irmãos. Mas não podiam viver sem celebrar o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o domingo, o ponto de honra de todo e qualquer cristão e família cristã que se preze de o ser. Respeitar, testemunhar e educar para a vivência do dia do Senhor é um dever de cada batizado, mas fazê-lo apenas porque a lei manda, porque é uma obrigação,
acho que é uma atitude muito pobre, pobrezinha mesmo. Devemos celebrar o domingo pela necessidade que sentimos de fazer memória do que Cristo fez por nós, porque precisamos de ouvir a sua palavra, porque precisamos de nos encontrar como irmãos e nos confirmarmos na fé uns aos outros. Como consequência do viver na luz, ter-se-á, por certo, ter-se-á em grande conta a competência profissional, o sentido da família, o sentido cívico e as virtudes próprias da convivência social, como a honradez, o espírito de justiça, a sinceridade, a amabilidade, a fortaleza de ânimo, sem as quais nem sequer se pode levar uma vida cristã autêntica, como lemos no decreto já citado. Crer não é um facto privado. Implica assumir a responsabilidade social daquilo que se acredita. Assim aconteceu no dia de Pentecostes, em que a Igreja manifesta com toda a clareza esta dimensão pública do crer e do anunciar, sem temor de anunciar a própria fé a toda a gente. Praza a Deus que estas nossas manifestações religiosas de fé não sejam meros rituais cristãos ou simples manifestações públicas de fé, mas de uma fé intimista e subjetiva, meras expressões de vidas espirituais privadas à la carte. O tema deste santuário de Fátima para este ano 2023-2024 é chamados ao encontro. Aqui estamos, aqui nos encontramos, aqui encontramos algo de diferente do que o mundo nos oferece. Aqui cada um é levado a encontrar-se consigo próprio, a ler-se e a dizer-se, com simplicidade e humildade. Aqui, no mais recôndito de cada um, se percorre o verdadeiro caminho do encontro com Deus. Um caminho interior e secreto. Um caminho tantas vezes sofrido e doloroso, mas que por Maria se torna mais fácil, mais curto e mais eficaz, não fosse ela a fonte da luz verdadeira e da vida plena. Sois ditosa, ó Santa Maria, porque de vós nasceu o sol da justiça, Cristo nosso Deus. Quem o segue terá a luz da vida.